Isso, a canetinha aí. A minha tá aqui, ó. Tema do vídeo. Por que você aceita tão pouco? Não, eu nem vou entrar no contexto afetivo, né? De aceitar tão pouco. Eu vou entrar no contexto em tudo. Vamos lá, vamos parar para pensar sobre autoestima, gente. Eu gosto de falar isso aqui com vocês porque eu já passei várias coisas relacionadas à autoestima, já tive muitos problemas com isso e como isso reflete na nossa vida. Se eu fazer uma retrospectiva de quem eu sou, esse vídeo fica muito longo, mas eu vou tentar resumir. O que acontece? Eu fui uma criança rejeitada eu falo assim, rejeitada pelas pessoas, né? Pelos meus pais, era uma criança aceita. E boa parte dessa rejeição eu absorvi toda, entendeu? Então, isso me gerou bastantes problemas. Por exemplo, a questão da autoestima, né, gente? Eu sou uma mulher negra, do cabelo crespo, crespo mesmo, meu cabelo é afro. E eu cresci numa família a qual as pessoas queriam que eu fosse uma índia, né, gente? Então, as pessoas que têm cabelo crespo, o lado de fora, ele determina para você o que você tem que ser. Então, o seu cabelo tem que ser liso, porque é o que é aceitável. Então, eu cresci com primas o tempo todo criticando meu cabelo. E assim, gente, uma criança que nasceu com cabelo crespo, ela pode fazer o quê? Entendeu? A não ser absorver aquelas opiniões. Então foi o que eu e a minha irmã passou por muito tempo. Eu sofri racismo dentro da minha família mesmo. E isso, gente, não teve impacto nenhum na minha adolescência. Ele foi me impactar na minha fase adulta, quando eu comecei a me abrir para relacionar com outras pessoas. Entendeu? Então, quando você não é bem aceita, tudo que é muito pouco, mas rola uma certa aceitação, você se sente acolhida. Porque muitas mulheres passam por essa questão de aceitar muito pouco. Não falo só em questão a homens, eu falo em questão a tudo. Hoje eu vejo que no ambiente de trabalho, a maioria das pessoas aceitam muito pouco, porque elas são acostumadas com isso. Entendeu? Então, quando você rola uma certa rejeição na sua infância, o pouco vai parecer que é o muito e o muito vai parecer que é suficiente. Mas se você parar um pouco para pensar, não tem sentido. Entendeu? Então, recapitulando lá atrás sobre a minha infância, passei por essa rejeição. Então, eu cresci achando que eu era feia, que o meu cabelo era péssimo, que eu era ridícula, que eu tinha que mesmo sofrer, eu era feia e tal. Os meus tios falavam que ia raspar minha cabeça, pegar o cabelo dele, que era liso, e plantar na minha cabeça. E eu ficava pensando, nossa, se isso fosse verdade, eu queria muito que ele fizesse comigo. Então, eu cresci tendo essa opinião formada sobre mim. Então, tudo que era pouco parecia muito, entendeu? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Quando eu cresci, eu fiquei até os meus 19 anos na igreja evangélica, que foi uma das coisas também que atrapalhou muito a minha cabeça, que era o sistema. Então, ao invés de eu me resolver, me conhecer, eu estava preocupada em, sei lá, fazer coisas na igreja que não acrescentou em nada na minha vida, né? Aos 19 anos, eu saí da igreja e eu passei por um processo muito duro com o meu cabelo. Eu tive muitos problemas mesmo com o meu cabelo, eu tive corte químico, foi uma fase muito difícil para mim. E nessa fase, gente, era tudo muito difícil, era problema no cabelo, problema na amizade, que eu tive uma amizade extremamente tóxica, sabe? Tão tóxica que depois eu tava começando até a ser tóxica também. Não tinha dinheiro pra bosta nenhuma, então ficava sempre dura, não saía, não comia nada diferente, não tinha roupa direito. Então foi uma fase bem assim complicada na minha vida. E aí eu saí da igreja, que veio a pandemia, eu comecei a estudar mais sobre espiritualidade, sobre sistema religioso, estudar mais sobre esses assuntos, que foi um dos assuntos que me acrescentou muito, sabe, que me libertou.
E aí eu fui fazer terapia. E aí, gente, nessa época eu comecei a me abrir para relacionar com outras pessoas, né? Foi tão difícil, sabe? Porque a minha irmã já estava namorando, a outra já estava em caminho do casamento e eu queria ter uma pessoa também. E quando eu abri para me relacionar, gente, eu aceitava tão pouco para ter a pessoa, para ter um relacionamento. E foi difícil, sabe? Até eu acordar, eu priorizava coisas que, tipo assim, não batia com aquilo que eu queria, sabe? E aceitando pouco, sempre se colocando para baixo de um inferno, de um cachorro, porque não tinha autoestima, sabe? Quando a gente não tem autoestima, a gente faz isso com nós mesmos. E aí eu fui tratar, tentei com vários psicólogos, psicanalista, até que hoje eu faço tratamento com uma psicanalista maravilhosa, que tem uns dois anos e meio, né, que eu faço. Depois que eu entendi o quão eu era suficiente nesse mundo, as portas começaram a abrir melhor para mim, entendeu? Então, por exemplo, quando que você não se dá o valor às pessoas que dão o valor em você. Por isso, quando a gente aceita muito pouco, é o que as pessoas podem dar para você, porque elas enxergaram isso. Elas viram que poderiam fazer isso com você, porque você não se valoriza, você não gosta de si. Então, o que as pessoas dão para você, para elas vão ser o suficiente, entendeu? Então, eu fiz a minha terapia, eu trabalhei muito minha cabeça, continuo no processo de trabalhar os meus pensamentos, como que eu quero tornar a mulher que eu quero tornar, que é influenciar as pessoas através de um humor, através de alegria, mas trazendo reflexões para as mulheres se libertarem delas mesmas, sabe? Eu sempre falo isso com as minhas amigas, mas isso é conversa para outro vídeo. E eu comecei, gente, a ver como que as pessoas me tratavam diferente. Né? Nesse processo todo, eu mudei meu estilo, eu tive várias mudanças, várias transições que me ajudaram muito, mas como que você ter uma postura de aceitar o que é bom, não é aceitar pouco, mas é aceitar o que é bom para você. Você ter a definição do que é bom para você pode fazer com que você alcance muitas coisas de boa, de fato. Alcance muitas coisas boas de fato, entendeu? Então, permita-se se conhecer mais, permita-se identificar aonde dói, para você tratar, para você se ver de outra forma. Porque se você continuar se vendo da forma de coitada, de vítima, de não sei o quê, todas as coisas vão cooperar para as pessoas te verem assim também. E elas vão dar a você aquilo que você transparece ser. Se é pouco, você vai receber pouco. Se é legal, você vai receber legal. Se é bom, você vai receber o que é bom. Entendeu? Então, essa questão de aceitar o pouco é muito mais sobre como você se ver nesse mundo, entendeu? Do que, ai, a vida é cruel comigo. Não, entendeu? Se você escolher se ver de uma forma boa, mas para isso, gente, é muito conteúdo que a gente tem que consumir, fazer uma terapia, de fato, ajuda muito, mas voltar um pouco no seu passado, isso vai te ajudar muito, gente. As pessoas vão te valorizar da forma que você precisa ser valorizado. Ninguém valoriza alguém que se desvaloriza, por exemplo, entendeu? Não valoriza. Então é isso, eu quero muito continuar conversando com vocês, mas isso é um tema que eu posso trazer várias coisas aqui para vocês pararem e pensar. E de mulher para mulher, Tamarinha. Beijo, bye.